Olá, amados, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Iniciando mais um vídeo para o canal, Desta feita, nós estamos nos debruçando na palavra de Deus, na epístola que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, a epístola aos Gálatas, o assunto sobre lei e fé, sobre promessas, se ela foi feita a Abraão pela lei ou se foi feita a Abraão pela fé. Então é um assunto muito bom de se estudar e de ser compreendido. Nós no vídeo anterior falamos sobre a prioridade da promessa está acima da lei, baseado em Gálatas capítulo 3, versículo 15 a 18. Você que não assistiu o nosso vídeo anterior, vá lá, assista para você compreender. Para este de hoje você tem que compreender o vídeo anterior, que fala sobre a prioridade na promessa acima da lei. Hoje nós vamos falar sobre o propósito da lei. Para que propósito a lei veio? E Paulo ele explica isso aos irmãos gaulenses, não é verdade? Para contrapor argumento de alguns falsos irmãos que entraram no seio da igreja. Então foi necessário Paulo escrever aos irmãos ali para trazer este esclarecimento sobre a prioridade, a promessa, propósitos da lei. Ok, meus irmãos? Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, não é verdade? Compartilhe os nossos vídeos para que chegue a muitos irmãos e eles venham ter o pleno conhecimento da verdade. E também não se esqueça de ativar o sininho, porque assim você recebe a notificação de tudo o quanto nós postarmos aqui no canal. E também deixa aquele seu gostei, não é verdade? E se não gostou, deixe também aquele não gostei, para que possamos melhorar, na verdade, aqui o canal, trazer vídeos de melhor qualidade, melhor conteúdo para os irmãos. Pretendo posteriormente falar de escatologia bíblica aqui, se Deus em Cristo assim nos permitir. Como vocês podem ver, poucos livros na prateleira. Já levei muitas caixas já para a cidade de Cabrobó. Já tá lá muita coisa, ficou esses pouco aí para eu somente dar uma lida, pesquisar um pouco, para não ficar sem ler alguma coisa, porque a leitura é muito essencial para nosso crescimento e conhecimento. Ok, pessoal? Pois bem, abram suas Bíblias, na verdade, Gálatas capítulo 3, hoje nós vamos nos basear na palavra que Paulo ele fala, ainda no capítulo 3, Ainda no capítulo 3, não será o mesmo assunto anterior, aí já iremos trazer uma outra interpretação, baseado nos versículos 19 a 25, ainda do capítulo 3, E nós queremos mostrar aqui aos irmãos o propósito da lei, naquilo que Paulo ele teve o entendimento e passou para os irmãos, na compreensão dado a ele pelo Espírito. Ok, pessoal? Capítulo 3, versículo 19 a 25, Paulo ele diz assim: logo, para que é a lei?
foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem foi promessa, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé para que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Ok, pessoal? Pois bem, amados irmãos, nós no vídeo anterior, não é, como eu falei, se você não assistiu o nosso vídeo anterior, vá lá, assista para você ter um compreendimento, né, sobre a prioridade da promessa acima da lei, onde Paulo, não é, ele fala, ele escreve aos irmãos e explica, né, sobre o número de anos que intervieram entre a aliança feita ao nosso pai na fé Abraão e a entrega da lei no Monte Sinai, né? Que Paulo ele parte, não é, de uma tradução da Bíblia Sagrada do hebraico para o grego, que é chamada Septuaginta, que está em Êxodo, não é, capítulo 12, versículo 40. Então, a partir daí, Paulo ele considera, né, que após, né, Deus prometer abençoar Abraão, decorreram-se, né, 430 anos antes, né, que a lei fosse dada ao medianeiro, que foi Moisés. Né? E no texto hebraico, né, considerando o tempo, né, que Abraão ele vagou em Canaã, e o total de tempo em que os descendentes de Jacó, né, entraram no Egito e foram cativos, nós explicamos tudo no outro vídeo. Indica, não é, 645 anos no total, né? Então veja lá no outro vídeo, tem tudo isso explicado, e Paulo eles traz uma explicação clara com relação a isso, não é? Então, nos versículos 19 a 25, meus irmãos, onde nós lemos, né, o apóstolo Paulo, não é, ele chega, não é, a um ponto central, não é, do seu argumento. Não é? Paulo ele mostra, não é, claramente aos irmãos ali da igreja, não é, aos gaulenses, né, que a lei ela não traz justiça. Pelo contrário, né, Paulo mostra que a lei ela traz, né, uma maldição a todos aqueles que se dedicam a ela, né, a todos aqueles que mergulham nela, vivem por ela. Então, as consequências, né, opressivas da lei tiveram tanto domínio, não é, sobre a experiência humana, que somente por meio da morte de um justo ela pôde ser quebrada. Desde os primórdios, amados, Deus não viu, não é, um homem, não é, que pudesse oferecer, não é, pelos injustos um sacrifício perfeito pela qual pudesse banir, né, o pecado
da vida deles. Então, desde os primórdios, Deus não viu, não é verdade? De forma, não é, que somente, não é, por meio da morte de Jesus Cristo, de Jesus, a lei ela pôde ser quebrada, não é? Pode ser quebrada a sua fortaleza. Por quê? Porque o justo ofereceu-se pelos injustos. A morte de Jesus foi o mais perfeito sacrifício para a humanidade. Por quê? Porque foi uma morte, não é, imaculada, um sacrifício santo e perfeito para Deus. Então, as consequências opressivas da lei, né, tiveram, né, tanto domínio sobre a experiência humana, meus irmãos, que isso foi somente pela morte de Cristo, não é, que pôde ser quebrada a lei opressiva e todas as suas fortalezas. Aí você pode me perguntar, não é verdade? Você pode trazer uma pergunta aqui, né? Isso é uma aula que nós estamos dando aqui no capítulo 3, versículos 19 a 25 da Epístola aos Gálatas. Você pode me perguntar a seguinte pergunta: então, irmão Luciano, por que a lei nos foi dada? É uma pergunta que você está me fazendo. Então, por que a lei ela nos foi dada? Não é? Se a lei, irmão Luciano, ela provou ser tão ineficaz em resolver o problema do pecado, qual era o seu propósito? É uma pergunta que você me faz, não é? Deus, ele cometeu, não é, algum erro em dar a lei, irmão Luciano, somente para mais tarde, não é, ele perceber que a salvação só pode vir pela graça por meio da fé? Isso é pergunta que se faz, na verdade. E Paulo fez essas perguntas aos irmãos gaulenses. Pois bem, respondendo, meus irmãos, a estas perguntas que aqui vocês estão a me fazer, nós devemos ter, meus amados irmãos, devemos ter em mente que Paulo ele já havia, né, estabelecido, não é, que a graça e a promessa ela tem prioridade acima da lei. Eu disse a vocês aqui do nosso vídeo anterior que a prioridade da promessa está acima da lei, não é, que Paulo ele provou o seu ponto de vista, não é, explicitamente, não é, no número de anos que intervieram, na verdade, entre a aliança que Deus fez a Abraão. E nós perguntamos no nosso vídeo: a promessa, a aliança, o testamento que Deus fez a Abraão foi feito a promessa pela fé ou foi pela lei? Não é verdade? Está lá, 12:7. Você pode ver também, 12:1 de 1:7 de Gênesis. Foi feito a Abraão a promessa pela lei ou pela fé? Então Paulo ele cita assim, usando o número de anos que intervieram desde a aliança feita a Abraão até a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai, não é verdade? Durante todo esse período decorreram-se 430 anos. Então, já no texto hebraico, quando Paulo ele considera o tempo, não é verdade? Que Abraão ele vagou desde Canaã, não foi desde sair da Mesopotâmia, foi desde Canaã, não é verdade? Até, na verdade, os seus descendentes, né, serem cativos no Egito, e nós explicamos aqui por que se tornaram cativos, não é? Desde este tempo foram 645 anos. Então a gente vê tudo isto aí, não é verdade? Então Paulo ele responde, né, a estas perguntas, e a gente deve ter, né, em mente que Paulo já havia estabelecido que a graça, né, e a promessa ela tem prioridade acima da lei. E no versículo 15 do capítulo 3 do livro de Gálatas, até o versículo 18, está escrito isso aí, não é?
a prioridade da promessa estar acima da lei, não é? E esta, pessoal, esta prioridade, não é, existia na mente de Deus desde o princípio. E não era nenhum tipo de resposta para o fracasso da lei. De forma nenhuma. A prioridade da graça é justamente o ponto principal de Paulo ao enfatizar que a promessa veio para Abraão 430 anos antes da entrega da lei. Estão me entendendo, pessoal? Pois bem. Então, você vê isso no versículo 17 do capítulo 3. Vamos ler? Está aqui bem pertinho de mim, versículo 17 do capítulo 13 de Gálatas. Paulo diz assim, ó: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei veio o quê? 430 anos depois. Mas anteriormente Deus, ele havia confirmado o quê? Uma aliança, um testamento. A quem? A Abraão. A lei veio 430 anos depois. Não o invalida, quer dizer, a lei, ela não invalida a aliança que Deus havia feito a quem? A Abraão. Não é verdade? Quer dizer, ela não invalida de forma nenhuma a abolir ao quê? A promessa feita ao seu amigo, ao nosso pai na fé, Abraão. Ok, meus irmãos? Pois bem. Então, o pensamento, de que Deus ele chegou ao plano de salvação por um longo processo de erro, está errado, meus irmãos. Deus não quis dar ao homem, Deus não quis fazer, para ser mais claro, um experimento. Deus não quis. Não vou dar a lei aos homens, vou dar ao medianeiro, e ele vai passar, eu vou fazer um experimento para ver se a lei, ela abole o pecado. Deus não fez um experimento para depois chegar a uma conclusão, dizer que a lei não teve o poder de abolir. Isto está errado, ok, pessoal? Deus não fez nenhuma experiência com a lei para que somente mais tarde ele pudesse mudar da lei, para a graça e a fé. De forma nenhuma. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, sobre o propósito da lei, a pergunta também sobre o propósito da lei, Paulo ele declara, meus irmãos, que a lei ela foi ordenada por causa de quê? Das nossas transgressões. Nós não lemos aqui, no versículo 19 do capítulo 3, para que a lei foi ordenada? Veja aqui o 19, ó. Logo, isso é uma pergunta que Paulo faz. Logo, para que é a lei? Aí ele explica, foi ordenada por causa de quê? Das transgressões, até que viesse o quê? A posteridade a quem a promessa havia sido o quê? Feita. Não é verdade? E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então Paulo ele explica, e eu estou respondendo a pergunta que fizemos aqui. Então para que Deus deu a lei? Para que foi dada a lei? Então Paulo ele explica que a lei ela foi dada por causa das nossas transgressões. E quando a gente pega o verbo empregado, que é a palavra ordenada, não é verdade? Ela literalmente, meus irmãos, significa vir juntamente com. E este entendimento, ele organiza-se com aquele a que Paulo ele já havia ensinado aos irmãos gaulenses e também aquele que ele havia ensinado aos irmãos na igreja de Roma. Veja o capítulo 5, eu quero ler com os irmãos, capítulo 5 da carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma, versículo 20, capítulo 5 de carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 20. Gente, está numa aula, eu quero ler com os irmãos. Aí diz aqui a palavra de Deus, ó. 5 e 20. Veio, porém, a lei
para que a ofensa abundasse. Veio, porém, a lei, para quê? Para que a ofensa o quê? Abundasse. Não é verdade? A lei não veio, meus irmãos, para que o pecado diminuísse. A lei veio para que a ofensa o quê? Aumentasse. Não é verdade? É o que Paulo diz aqui. Aí Paulo diz, mas onde o pecado abundou, aí ele diz, a graça superabundou. Ok, pessoal? Pois bem. Então, da mesma forma que Paulo ensina os irmãos da igreja em Gálatas, ele também ensinou aos irmãos da igreja, na verdade, em Roma. E Paulo, ele ensina, pessoal, que a lei, né, foi dada, né, para que o pecado o quê? Diminuísse, aumentasse, não é verdade? E não diminuísse. Paulo diz aos romanos, veja, Romanos 7 e 7, Romanos capítulo 7, versículo 7. Paulo faz uma pergunta aqui e dá a resposta. Isso aqui é uma conversa que Paulo ele tem, não é verdade? Paulo diz aqui, versículo 7, capítulo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Aí respondem, de modo nenhum. Aqui é alguém que responde. Paulo pergunta e alguém responde. Ok, pessoal? Paulo pergunta, que diremos, pois? É a lei pecado? Aí respondem, de modo nenhum. Aí Paulo diz, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei o quê? Não me dissesse, não cobiçarás. Não é verdade, pessoal? Então veja que ele explica aqui que o conhecimento, pessoal, do pecado veio através de quê? Da lei. E a lei não veio para diminuir o pecado, a lei veio para aumentar. Porque ele explica aos irmãos aqui em Roma, não é verdade? Que ele não conheceu o pecado se a lei não dissesse, não cobice. Ok, pessoal? Vocês estão me entendendo? Pois bem. Então, a lei, não é, ela revela, meus irmãos, o pecado nas nossas vidas e também ela produz uma sensação esmagadora de condenação e ira. Por quê? Porque ela aponta o erro, ela mostra e todo o erro, não é, traz uma condenação, ok? Então, a lei foi adicionada após, né, a graça com a finalidade, pessoal, de demonstrar a necessidade da graça na vida do povo, né? Então, o período de utilidade, né, era somente até, né, que o descendente, isto é, Cristo, ao qual Paulo fala, não é, viesse e cumprisse, meus irmãos, a promessa na vida de todo aquele que crê. E a promessa foi cumprida no Calvário. É tão provável que após a morte de Cristo, ele entregar ou ele inspirar, dar seu último suspiro, o véu rasgou, quebrando a parede de separação que estava no meio. Na verdade, dando-nos a liberdade. Então, somente pela morte de Cristo, Deus cumpriu a promessa feita a quem? A Abraão. Não é verdade? A Abraão, meus irmãos. Não é? E o fim da lei, ela termina em quem? Em Cristo. Termina em Cristo. Por quê? Porque todos vão crer em Cristo. Então, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Veja Romanos capítulo 10, versículo de número 4. Romanos capítulo 10, versículo de número 4. Paulo diz assim, ó. Porque o fim da lei é quem? É Cristo. Para a o quê? A justiça. Porque, irmãos, se a lei desse conta, não é verdade, do pecado, logo não precisaria o quê? Da justiça em Cristo.
Mas, não é? Como o fim da lei é Cristo, não é? Para a justiça de todo aquele que crê. Aí diz assim, ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá o quê? Por elas. Ok, pessoal? Então, que Deus abençoe, pessoal. Eu vou deixar mais interpretação bíblica para um outro vídeo, para não ficar muito longo, os irmãos não ficarem cansados de assistirem, não é verdade? Porque o pessoal é acostumado a assistir vídeos curtos e a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável, pessoal, ok? Então nós vamos deixar, né, para comentar os versículos 22 a 25 lá na frente mais, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, na verdade, de se inscrever, compartilhar, né, os nossos vídeos, né, para que a mensagem ela alcance muitas vidas e eles vão ter um entendimento da verdade. Ok, pessoal? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe toda a sua família. A paz do Senhor, amados.